Alguma vez na vida já passou pela cabeça por que certos problemas, sabe? Tipo, aquela dificuldade financeira que nunca passa, ou os mesmos conflitos de família que parecem se repetir sem parar, de geração em geração? Bom, a gente vai mergulhar hoje numa análise baseada em uma fonte de fé para tentar desvendar um pouco esse quebra-cabeça da cura espiritual, desses padrões que a gente herda e, o mais importante, de como encontrar um caminho para a liberdade pessoal. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, vamos tentar entender o que é essa tal herança invisível. Depois, a gente vai identificar os sintomas, buscar as causas reais, conhecer algumas ferramentas práticas para a cura e, finalmente, ver o que de fato significa viver em liberdade. Ok, vamos começar do começo. A nossa primeira parada é nessa ideia de que a gente herda muito mais do que só a cor dos olhos ou o tipo de cabelo. Vamos explorar esse conceito de legados que são, sabe, espirituais e emocionais. E essa é a grande pergunta, né? A fonte que a gente está analisando sugere que a resposta está num princípio que muitas vezes passa batido. Uma espécie de lei de herança que vai além do que a gente pode ver e tocar. A fonte chama isso de a lei da herança. Pensa assim. Do mesmo jeito que alguém herda uma casa ou uma dívida, a gente também pode herdar as consequências, boas ou ruins, das atitudes e das escolhas de quem veio antes. É um legado que está na cultura da família, no emocional, no espiritual. E aqui tem um ponto que, olha, faz toda a diferença: a distinção entre filiação e mérito. A herança, por essa ótica, não tem a ver com ser justo ou com merecimento. Uma criança não merece nascer com uma doença. Do mesmo jeito que um herdeiro não necessariamente mereceu a fortuna. Nos dois casos, a coisa chega por filiação, por fazer parte daquela família, daquela história. Então, como é que essa herança invisível dá as caras? Bora para a próxima sessão para a gente ver como esses problemas podem aparecer na nossa vida de formas bem concretas, bem reais. A fonte sugere que o nosso corpo pode ser tipo um termômetro, sabe? Que ele mostra quando algo não vai bem lá dentro, no emocional ou no espiritual. Dores de cabeça que não passam podem ser um sinal de autocrítica pesada. A insônia, um reflexo de medos e culpas. São sintomas físicos que, por essa perspectiva, estão apontando para algo bem mais profundo. E os sinais não são só físicos, não. Eles podem aparecer como padrões de vida que se repetem. Aquela falta de dinheiro que nunca melhora, relacionamentos que acabam sempre do mesmo jeito, ou aquela sensação de que todo projeto importante parece que morre na praia. E isso leva a gente para uma ideia bem diferente que a fonte traz. Esses sintomas ruins, essas maldições, não são um ponto final. Pelo contrário, são vistos como um alarme, um alerta, um sinal de que tem algo que precisa ser investigado e resolvido lá na raiz. Certo, já vimos os sintomas. Agora vamos um pouco mais fundo para entender as causas, que, segundo o material, dão origem a esses padrões que se repetem de geração em geração. Então, um ponto crucial aqui é a diferença que a fonte faz entre pecado e iniquidade. O pecado seria como uma semente, um ato isolado. Agora, a iniquidade é quando essa semente cria raízes profundas e vira uma árvore, um comportamento que se enraizou tanto na família que vai sendo passado para frente, muitas vezes sem que ninguém nem perceba. A fonte lista algumas atitudes que funcionariam como portas abertas para esses padrões negativos entrarem. Coisas como a quebra de alianças, a falta de perdão, que vira amargura, ou a desonra dentro da família são vistas como as raízes que alimentam esses ciclos viciosos. Ok, já entendemos o problema, os sintomas e as causas. Agora, a nossa análise vira chave para a solução. Vamos explorar duas ferramentas principais que o material apresenta para a gente poder buscar a cura. A primeira ferramenta é o perdão, e essa citação bíblica é usada para mostrar que o perdão não tem limite. Não é uma coisa que se faz uma vez só e pronto. É um estilo de vida. E essa ideia aqui é libertadora. Perdão não é ficar esperando a vontade de perdoar aparecer. É apresentado como uma decisão que a gente toma, um ato para se libertar. Não é sobre inocentar o outro, mas sim sobre se livrar do peso da amargura que só faz mal para quem sente. E olha, perdoar não é como apertar um botão, é um processo. A fonte descreve essa jornada que muitas vezes começa na indiferença ou na raiva, passa pela negociação e frustração, até finalmente chegar na aceitação e, por fim, na reconstrução, que é quando a ferida realmente cicatriza. Essa frase é uau, é muito forte. E ela nos apresenta a segunda ferramenta fundamental para a cura, segundo o material, a confissão. A lógica aqui é bem direta. Aquilo que a gente esconde no escuro ganha poder sobre a gente. A confissão é vista como o ato de trazer essas dores para a luz.
Quando a gente verbaliza o trauma, a vergonha, a culpa, é como se a gente quebrasse a lei da mordaça e tirasse o poder que o segredo tinha. E depois de usar essas ferramentas, o que acontece? Vamos para a nossa última sessão, que foca no grande objetivo dessa jornada toda: viver em verdadeira liberdade. Essa analogia do prisioneiro é simplesmente perfeita. Estar livre é como ter a porta da prisão aberta. A pena acabou, é um presente. Mas viver em liberdade é a escolha diária de sair daquela cela e aprender a viver de um jeito novo, sem voltar para o que era familiar, mesmo que seja mais confortável. É uma responsabilidade nossa. E para fechar essa citação do Carl Jung que a fonte traz, resume a mensagem final de um jeito brilhante. Não importa a herança, não importa o que aconteceu. A capacidade de escolher quem a gente se torna está sempre com a gente. É uma baita afirmação sobre o nosso poder de decisão no presente, para construir um futuro diferente.